Olá pessoal, o meu nome é Pereira, eu estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e esta é uma videoaula que versa sobre um conteúdo da disciplina Infraestrutura de Transportes aqui na universidade. E na aula de hoje nós temos como foco pavimentos intertravados e teremos então um primeiro exercício de dimensionamento estrutural pelo método PCA, o mesmo método que eu já em outra videoaula repassei o conteúdo para vocês, certo? Então, na aula de hoje, né, nesse dimensionamento estrutural, nós vamos tentar então dimensionar as vias internas de um pavimento de um condomínio horizontal fechado, certo? É importante salientar que esses dados são hipotéticos, tirados apenas para fins didáticos, e em que a gente está considerando que a pavimentação com essa alternativa em peças pré-moldadas de concreto se dará sua finalização somente após a execução de todas as unidades habitacionais. Então, não é uma condição de condomínio, por exemplo, em que são entregues aos proprietários dos terrenos a infraestrutura básica, para que cada um, a sua visão, faça o seu projeto e execute a sua residência. Nessa condição, o tráfego seria bem diferente do que essa alternativa em que nós vamos ter hoje, nessa videoaula. Nessa condição, nós teríamos todo o trânsito de veículos comerciais, caminhões, sobretudo, solicitando as vias internas desse condomínio, carregando os insumos, os materiais necessários à construção de cada unidade habitacional. Não é essa a nossa condição de hoje. A condição de hoje, nossa, vai falar apenas de um tráfego baixo, pequeno, de uma rodovia, de um trecho desse condomínio, né, trafegando sobre esse condomínio, após a finalização da construção de todas as residências que esse condomínio possui. Então, isso é muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, nas condições do Minha Casa Minha Vida, em que é financiado e os proprietários adquirem a partir de um financiamento na Caixa, por exemplo, com a unidade habitacional já construída, certo? Então, é para essa condição. Obviamente que a questão de tráfego deve ser avaliada caso a caso. Nós vamos pegar um exemplo hipotético apenas para fins de exercício, exercitarmos e fixarmos o conteúdo que foi repassado já nas outras videoaulas. Então, vocês vão ter, ao olhar esse vídeo, posse já de uma planilha idêntica à planilha que eu vou utilizar nessa videoaula, em Excel, para que vocês possam ir acompanhando a execução e a definição dos principais parâmetros relativos a esse exercício, junto comigo, ao ver em paralelo o vídeo e o preenchimento dessa planilha em Excel, certo? Então vamos ao problema propriamente dito. Nós vamos então ter que dimensionar estruturalmente um pavimento, sabendo que esse pavimento então vai ser constituído de peças pré-moldadas de concreto, formatando então o que a gente chama de pavimentos intertravados, certo? Essas vias internas de um condomínio residencial, um condomínio horizontal, então, certo? Sabendo-se que o tráfego médio diário dos veículos comerciais que entram no condomínio, ele é composto por 6 caminhões médios, então nós temos 6 caminhões médios e 2 caminhões pesados, certo? No loteamento, inclusive tem um erro de português aqui, tá? Caminhões pesados. No loteamento, o solo de subleito apresentou um índice de suporte Califórnia, o CBR, igual a 4%. Ao longo do período de projeto, que é 15 anos, não há previsão alguma de crescimento do tráfego ao longo desse período, certo? Então é para essa condição aí que nós vamos ter que dimensionar o nosso pavimento.
Bom, então vamos ao dimensionamento propriamente dito. Vocês, então, terão posse dessa planilha que tem 4 abas, certo? Se eu não me equivoquei na confecção dessa planilha, sempre que tiver em amarelo, é um item que vocês vão precisar, de alguma forma, responder, tá? Ou colocar algum dado. Isso nós vamos vendo ao longo dela. Então, as 4 abas são de dados do projeto, cálculo do número N, dimensionamento estrutural, e temos uma outra lá que é de formulários, certo? Então, nós vamos então encaminhar a solução desse problema. Relembrando qual é o problema, nós temos umas vias internas de um condomínio que merecem ou devem ser pavimentados com peças pré-moldadas de concreto. E a partir daí, então, nós vamos fazer o nosso dimensionamento estrutural. Então, o que já foi oferecido em termos de dados, nós temos que o CBR do subleito é igual a 4%, está aqui 4%, o período de projeto é de 15 anos, e a taxa de crescimento do tráfego, o Tzinho, aquele que a gente calcula o N, ele é igual a 0%, certo? O que nós temos aqui? E agora nós vamos começar a trabalhar um pouco mais essas informações. Nós temos que o fluxo diário de entrada no condomínio é de 6 caminhões médios e 2 caminhões pesados, certo? Esse é o fluxo de entrada. Agora vamos compreender um pouco mais como é que funciona essa questão de distribuição dos carregamentos no interior de um condomínio. Os condomínios fechados, geralmente eles têm as vias não muito largas, não tem uma via principal para onde as outras vias se ramificam, então é uma estrutura muito particular, que geralmente nós temos um único ponto de entrada, de acesso, sobretudo desses veículos mais pesados. De tal sorte que esses veículos mais pesados, ou os veículos comerciais, os caminhões mais especificamente, eles entram no condomínio e retornam para sair no mesmo ponto. O mesmo ponto de entrada é o mesmo ponto de saída. Ainda, pelas vias serem relativamente estreitas, nós temos uma outra condição, que é dos veículos trafegarem geralmente pelo centro da via. Não há sobretudo se tem veículos estacionados à frente das suas unidades habitacionais, não há como um caminhão, mais especificamente, trafegar pela faixa de rolagem mais ao seu lado, ou à direita de quem está trafegando na rodovia. De tal sorte que esses veículos vão e voltam, por exemplo, dentro de um ponto do condomínio, trafegando quase sempre no mesmo ponto, que é a região mais central dessas vias internas. De tal sorte que a gente tem aqui, então, um total de veículos, conforme vocês podem ver na planilha, de 8 veículos que entram diariamente. No entanto, pessoal, e essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, nós vamos ter que considerar que um veículo, por exemplo, quando entrou e solicitou a via para ir até uma determinada unidade habitacional, e esse mesmo veículo comercial, ao retornar, vai retornar solicitando o mesmo ponto do pavimento. Muito embora ele esteja andando em sentido diferente, mas aonde ele vai exercer a ação vai ser no mesmo ponto, completamente diferente do que acontece, por exemplo, numa rodovia, em que ela vai até um ponto pela rodovia, trafegando pela faixa da direita, e retorna trafegando na faixa oposta que ele trafegou no sentido de ida. Nessa condição, o que eu vou fazer aqui, para nós dimensionarmos mais adequadamente esse pavimento, é fazer com que esse tráfego solicitante diário seja duplicado. Então, nós vamos ter na prática esse tráfego vezes 2. É isso que nós vamos ter na prática, certo? Porque se eu pensar, logo depois da portaria, esse mesmo veículo vai trafegar indo para a unidade habitacional no mesmo ponto que ele vai estar voltando. Então, o tráfego que eu preciso considerar não é de 8 caminhões, 6 médios e 2 pesados, trafegando diariamente. Diariamente nós vamos ter
16 veículos trafegando sobre o mesmo ponto. Independente do sentido de tráfego que ele está atuando, o que importa é o número de ações de carregamento que esse veículo vai impor ao meu pavimento, certo? Eu estou considerando unidirecional aqui, né? Mas o fator de sentido, então, vai ser igual a 1, né? Eu tenho o fator de sentido igual a 1, porque essa é a condição em que eu tenho ao considerar o tráfego unidirecional, né? Eu preciso considerar o fator de sentido igual a 1. O fator de distribuição, né? A gente não tem vias segregadas, esse fator de distribuição é igual a 1 também. Eu acho que eu tinha deixado todas essas... estava em branco a cor da fonte onde eu estou preenchendo. O fator de frota é 1 também, porque o meu VDM está sendo tomado integralmente de veículos comerciais, no meu caso é 16, e o fator climático regional, conforme vocês já estão acostumados, também é tomado como unitário. Tá? Então, dessa forma, agora nós temos preenchido na planilha, no que diz respeito a dados do projeto, todas as informações necessárias a termos um apanhado geral. Então, na prática, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 16 veículos trafegando no nosso condomínio. Na prática vão só entrar 8, mas esses 8 que entram vão sair sempre pelo mesmo ponto. Então, sob o ponto de vista estrutural, que é o que importa para mim, é como se eu tivesse uma duplicidade de solicitações desse meu pavimento, certo? Agora, então, eu vou passar para o cálculo do número N, indo para a aba relativa ao cálculo do número N. Vejam, essa aqui é a fórmula do cálculo do número N. Essa fórmula ela é válida para crescimento linear do tráfego. Quando a taxa de crescimento Tzinho aqui, ele não é unitário. Na nossa condição, esse Tzinho é igual a 0, porque conforme a gente viu nos dados do projeto, ele não está prevendo o crescimento do tráfego ao longo do tempo. E nessa condição, todo esse parâmetro que está aqui, ou essa parte da equação que está entre colchetes, ela tende a ser igual a P, que é período de projeto, quando T é igual a 0, conforme nós já tínhamos visto lá nos exercícios relativos ao estudo do tráfego, certo? Então, a minha equação para o cálculo do número N ela fica, digamos assim, expressa de uma maneira mais simplificada, tendo como o VDM como o valor de referência, o período de projeto, o fator de veículo, o fator de frota, fator de sentido, fator de distribuição e fator climático regional. Ora, desses parâmetros todos, eu já conheço o VDM, que é 16, eu já conheço o período de projeto, que é 15 anos, conforme proposto no exercício, eu tenho o meu fator de frota, que é igual a 1, porque meu VDM é tomado única e exclusivamente como veículos comerciais, o fator de sentido é igual a 1, o fator de distribuição é igual a 1, e o fator climático regional também é igual a unitário. Restando a mim, então, apenas calcular o meu fator de veículo. Como é que eu vou calcular esse meu fator de veículo? Eu vou fazer uma simulação como se eu tivesse uma pesagem amostral, certo? Bom, mas eu ainda falei do tráfego como sendo composto por 2 tipos de veículos, veículos médios e veículos leves, pesados, veículos leves e veículos pesados. É importante ressaltar que o termo pesado e médio referem-se a uma condição imposta ao trânsito de veículos ou caminhões dentro de um condomínio. Se eu estivesse falando em caminhões pesados, trafegando numa rodovia, essa minha característica de caminhões pesados seria completamente diferente das características relativas a esse tráfego dentro de uma unidade habitacional ou de um condomínio residencial. Em condomínios residenciais, se a gente pensar numa carreta que transporta soja,
né, que é aqueles veículos articulados, biarticulados, eu não tenho nem condições de manobrar esse veículo dentro da minha unidade, dentro das ruas internas desse condomínio. Então, o termo caminhão médio e caminhão pesado são relativos ao seu emprego dentro, e a sua operação dentro desse meu espaço, que é extremamente limitado, que é de um condomínio fechado. Bom, nessa condição, eu assumi como sendo, então, um caminhão médio, um caminhão como esse daqui, um caminhão baú. Vamos imaginar que, eventualmente, esse caminhão baú esteja levando a mudança de algumas dessas famílias que irão usar as unidades habitacionais, que irão morar nessas unidades habitacionais, certo? Então, isso, para mim, eu estou julgando como sendo um caminhão médio. Então, eu vou preencher aqui, ó, como vocês podem observar, ó, qual é a configuração de eixos desse caminhão. Ó, esse caminhão tem um eixo simples de rodas simples, eu estou falando isso unitariamente, né? E ele tem um eixo simples de rodas duplas, que é o eixo traseiro lá. Ele não tem nada de eixo tandem duplo e também não tem eixo tandem triplo. Então, vocês preencham aí na planilha de vocês. As cargas nós vamos comentar logo na sequência. E o caminhão pesado, pessoal, eu estou imaginando um veículo que a gente chama, esse primeiro era um caminhão toco, esse caminhão aqui trucado, que a gente chama, que é um caminhão dotado de um eixo tandem duplo. Isso é um caminhão que eu considero, por exemplo, como um caminhão pesado para a operação interna num condomínio fechado, certo? Se a gente pensar num caminhão betoneira, por exemplo, é muito provável que ele tenha essa característica aí de configurações, sobretudo de eixos traseiros, né? O eixo tandem duplo. Então, essa configuração desse veículo que eu estou assumindo como pesado, ele tem um eixo simples de rodas simples, ele não tem eixos simples de rodas duplas, ele tem um eixo tandem duplo e ele não tem eixo tandem triplo, certo? Então, essas são as configurações desses veículos que a gente está assumindo aqui como veículos que vão trafegar na minha rodovia. Certo? Bom, o que mais, então, o que eu preciso determinar aqui? Então, eu preciso ter um parâmetro de cargas. Só que eu não tenho como fazer para uma condição dessa, e a grande dificuldade da gente dimensionar pavimentos internos a esses condomínios é que o projetista ele tem que tirar da sua experiência, do seu know-how, assim, a condição de tráfego, porque é muito difícil a gente ter essa condição de tráfego de maneira mais apropriada. Então, a gente tem que estimar lá algumas cargas. Nessas condições, eu gosto sempre de assumir que todos os eixos trafegarão com sua carga máxima legal. E é isso que eu vou colocar aqui, então, em termos de cargas. Para o eixo simples de rodas simples, a carga que eu vou colocar, então, vai ser a carga de 6 toneladas. Para o eixo simples de rodas duplas, é 10 toneladas forças, certo? Os outros eu vou botar 0, porque eu não tenho nem incidência desses eixos em cada um desses veículos aqui, né? Por exemplo, eixos tandem duplo e tandem triplo não estão presentes no meu caminhão que eu assumi como médio. Agora, o eixo simples de rodas simples do caminhão pesado, as mesmas 6 toneladas. Ele não tem eixo simples de rodas duplas, vou deixar zerado. O eixo tandem duplo, ele tem, e esse eixo tandem duplo, então ele é formado por vou dizer, né, que ele vai ser formado com uma carga igual à da sua capacidade de máxima legal, né, a carga máxima legal, desculpa, melhor falando, 17 toneladas. E o eixo tandem triplo, essa configuração não tem, certo? Então, com base nessas condições, pessoal, eu consigo determinar qual é o total, né, de eixos que eu tenho solicitante
E essa quantidade de eixos solicitante, eu tenho ela calculada com base nessas informações aqui. Qual é a quantidade total de eixos? Eu estou pensando aqui nos veículos que estão entrando na minha rodovia, certo? São só os veículos que estão entrando. É como se eu tivesse uma balança pesando só os veículos que entram, certo? Então, eu tenho entrando no meu condomínio, né? Não é rodovia, no meu condomínio, 8 veículos no total, 6 médios e 2 veículos pesados, certo? Então, como é que eu chego a essas quantidades? Ó, um caminhão médio, ele é formado por um eixo simples de rodas simples. E um caminhão pesado também tem esse mesmo eixo. Então, aqui eu tenho já a fórmula que vocês podem conferir aí na tabelinha de vocês, certo? Quantos eixos simples de rodas duplas eu tenho? Eu só tenho dos caminhões médios, então me dá esse valor de 6. Só lembrando que isso é só dos veículos que estão entrando, tá? Eu posso fazer uma contagem, já que o mesmo número de veículos que saem, em termos médios eu vou ter o mesmo valor de fator de veículo, que é o nosso objetivo em trabalhar nesse momento, certo? Eu tenho aqui o eixo tandem duplo 2 e o eixo tandem triplo nada de eixo tandem triplo. E aqui com as suas respectivas cargas, certo? Então eu venho agora para a tabela que vocês já tiveram que utilizar outras vezes, que é do cálculo do fator de veículo, em que eu vou dispor então os eixos, as cargas e as quantidades desses eixos, correto? As quantidades desses eixos, certo? Essas quantidades de eixos são relativas à quantidade de total de veículos amostrados. Eu estou colocando só os 8 para ser mais físico, né? Para a gente ter essa condição sabendo que 8 veículos pesados e médios entraram no total, né? Na minha cancela lá, na minha portaria do meu condomínio. Beleza, então é isso que eu tenho aqui, certo? Esse cálculo das frequências de ocorrência eu já deixei pronto para vocês porque não é o nosso objetivo. A gente já sabe como calcular as frequências de ocorrência, sempre ponderando em relação ao total de veículos. Então, conforme vocês podem visualizar aqui, ó, eu tenho, né, eixos simples de rodas simples, eu tenho 2 eixos simples de rodas simples dos caminhões pesados, que entram diariamente, mais 6. Então, eu tenho 8. 8 é a quantidade de eixos simples de rodas simples. Então, é 8 dividido por 8 vezes 100, para dar em termos percentual. Eu tenho aqui, então, 100%. Eixos simples de rodas duplas, eu tenho 6. Esse 6, então, é 6 dividido por 8 vezes 6 dividido por 8 vezes 100, dá 75. E assim por diante. Eixo tandem duplo, 2 dividido por 8 vezes 100, que dá 25. E o eixo tandem triplo não tem ocorrência nenhuma, certo? Bom, agora o que eu preciso fazer é determinar os fatores de equivalência de carga, que vocês já viram como a gente pode determinar. Eu tenho que fazer a interpolação nessa tabela linear, e quando eu não tiver dados dessa tabela, ou seja, na parte da extrapolação dela, com cargas, por exemplo, de eixos simples superiores a 14 toneladas, eu tenho que usar as fórmulas, as equações lá do corpo dos engenheiros americanos, para os fatores de equivalência de carga, certo? A mesma coisa para o eixo tandem triplo, caso eu não tivesse, tá? No nosso caso específico aqui, eu tenho um eixo simples de roda simples de 6 toneladas forças. Então, pegando aqui na tabela, conforme vocês observam aí, eu tenho um valor de 0,270. Esse é o meu valor de, esse é o meu valor do fator de equivalência de carga para essa condição, certo? Para um eixo simples, de rodas simples, com 6 toneladas ou a carga máxima legal. Bom, agora o que eu tenho ainda? Eu tenho um eixo simples de rodas duplas de 10 toneladas, que para a formulação da PCA 84, ela diz que ele vale
3,2. O conceito vocês já conhecem, né? O conceito dos fatores de equivalência de carga. Esses conceitos continuam os mesmos, né? Então, significa que uma única solicitação do eixo simples de rodas duplas de 10 toneladas degrada um pavimento equivalente a 3,2 operações do eixo padrão, que continua sendo o mesmo. O eixo simples de rodas duplas de 80 kN, ou 8,2 toneladas, e uma pressão da inflação dos pneus de 0,55 MPa. Para o eixo tandem duplo, agora a gente tem que passar para essa outra coluna. O eixo tandem duplo de 17 toneladas, ele gera um fator de equivalência de carga de 5,6, certo? E para o eixo tandem triplo, eu não tenho carga nenhuma, né? Vou botar aqui 0, porque não vai me dar problema nenhum. Uma vez que eu tenha esses dados todos, eu vou ter que fazer o produto do PI vezes o FEC, que eu também já deixei na fórmula, que não é o nosso objetivo. A gente já sabe fazer a determinação do fator de veículo. Então, 100 vezes 0,270, 75 vezes 3,2, 25 vezes 5,6. Isso vai ser, então, o valor que a gente tem aqui, 407. Esse é o somatório. Mas como eu tenho ainda que dividir por 100, porque eu usei as frequências vezes 100 para dar em termos percentuais, eu tenho então que 407 dividido por 100, conforme tem a fórmula aqui abaixo, é igual a 4,07. 4,07 é o nosso fator de veículo. É como se cada veículo comercial, independente se é médio ou pesado, que entram no nosso condomínio, eles degradam o pavimento equivalente operacionalmente a 4,07 operações do eixo padrão. É isso que a gente tem. Bom, no momento que eu faço isso, o valor lá de 4,07 já entra na minha fórmula, certo? E agora, então, com base nessas informações, eu consigo calcular o meu número N, que já foi calculado automaticamente aqui também. Como é que eu cheguei nesse valor? 365 vezes o VDM. Qual é o VDM? 16, certo? Qual é o meu período de projeto? 15. O meu fator de veículo, 4,07. E os demais fatores, fatores de frota, sentido, de distribuição climático regional, são unitários. Com base nesse cálculo, nós chegamos que o nosso N, para veículos do primeiro grupo, que são os veículos comerciais de linha, convencionais, ele é igual a 3,57 vezes 10 na 5. Observem, ele é de 1 a 2 ordens de grandeza inferior àquilo que nós estávamos habituados a trabalhar quando a gente trabalhava ou dimensionava ou determinava o tráfego para rodovias. E não é de se espantar, né? Porque o tráfego é muito baixo. Nós temos um total diário de solicitações, considerando ida e volta, de apenas 16 caminhões. E caminhões com configurações de cargas limitadas à máxima legal, mas com poucos números de eixos, né? Então, a gente tem um tráfego, de fato, muito baixo, né? Que dá 3,57 vezes 10 na 5, ou 356.532 operações equivalentes do eixo padrão, ou solicitações equiparáveis ao eixo padrão. Com base nessa informação e no CBR, portanto, com base nessa informação de tráfego e no CBR, nós vamos então lá para outra planilha, que é de dimensionamento estrutural, para efetivamente dimensionarmos estruturalmente o nosso pavimento. E o dimensionamento é relativamente simples, certo? Com base nessas duas informações que nós já temos, a caracterização geotécnica do subleito, através principalmente do CBR e do valor de N dos veículos do primeiro grupo, nós vamos determinar agora então a espessura de subbase e base referenciada a material granular necessária a ser imposta entre o subleito e a camada de colchão ou areia de assentamento, certo? Bom, como é que a gente entra nessa tabela?
Para a gente entrar nessa tabela, eu tenho que conhecer o CDR do subleito, que é 4. Então, é essa coluna que está achurada aqui em vermelho. Eu tenho que saber qual é a minha solicitação, é 357 mil e alguma coisa. Bom, então a gente está entre essas duas linhas colocadas em verde. Então, eu vou ter algo entre 30 e 32 centímetros de espessura de camada de base mais subbase necessária a ser imposta na minha estrutura do pavimento, certo? Referenciada a material granular. Bom, então eu preciso fazer a interpolação. Eu já deixei a formulazinha direto aqui para a interpolação. Ó, se eu tivesse, então, um N de 200 mil, certo? Qual que seria a espessura de camada de base mais subbase? Seria de 30, conforme vocês observam nessa tabelinha. Caso vocês queiram ainda, vocês podem ir lá no formulário, e nessa planilha de formulário tem essa tabela aqui para vocês olharem também. Nem precisa ir lá para as notas de aula que eu já disponibilizei para vocês também. Então, a espessura seria de 30 caso nós tivéssemos um tráfego de 200 mil. Mas o meu tráfego é de 356.532. Bom, então, na tabela, eu tenho que o tráfego de 400 mil me gera uma ações. Esse valor seria de 32 centímetros de base mais subbase. Como eu tenho um tráfego de 356.532 solicitações equiparáveis ao eixo padrão, eu tenho, então, fazendo essa interpolação linear direta, 31,56 centímetros sendo requerido de material de base mais subbase, que é, então, um material que deveria ser colocado entre o subleito e o colchão de areia, em termos de espessura essa, em termos de material granular, que iriam prover, então, uma estrutura robusta o suficiente, de tal sorte que os esforços gerados pelo tráfego iriam atuar em termos de cisalhamento no subleito com tensões ou níveis de esforços compatíveis à sua resistência mecânica. Dessa forma, então, a gente precisa compor essa camada, uma vez que, conforme vocês podem observar aqui, nós temos espessuras máximas de camadas granulares da ordem de 21 centímetros para macadame seco e 20 centímetros para brita graduada simples. A estrutura ela fique também não muito onerosa. A gente também tem que primar pela, assim como a gente faz para pavimentos asfálticos, primar pela economicidade no dimensionamento. Em face disso, nós temos ainda que lembrar um outro aspecto importante, é que no nosso método de dimensionamento, o que nós estamos empregando, que é a PCA 84, para fins de utilização de materiais granulares, tanto como base quanto subbase, o coeficiente estrutural desse material é sempre igual a 1, conforme vocês já viram, eu já expliquei para vocês na videoaula, certo? Então, esses 31 centímetros e meio, eles devem ser colocados pela soma algébrica simples dos materiais granulares que nós vamos colocar como base e subbase. Bom, como eu quero economia, eu vou estipular aqui, e vocês podem ter outras alternativas também, a espessura mínima a ser executada de brita graduada simples. E a espessura mínima é de 12 centímetros, conforme especificações, e a gente já viu isso também lá no dimensionamento de pavimentos asfálticos. E todo o restante, então, vai ser em subbase composta por macadame seco. Então, vai precisar, então, 20 centímetros de macadame seco. De tal sorte que a soma algébrica simples, porque são dois materiais granulares, de subbase e base, e os coeficientes estruturais também são idênticos a 1, a soma algébrica dá 32, o que é maior do que 31,56 centímetros, que foi o que nós tivemos como espessura mínima requerida de subbase e base referenciada a material granular. Beleza? Se isso está ok, tá certo então.
Então, nós passamos sob o ponto de vista do crivo, do ponto de vista da distribuição dos esforços, e vamos proteger dessa forma o subleito contra a ruptura por cisalhamento, que é o mecanismo de ruptura associado ao método da PCA para pavimentos intertravados. Resta-nos ainda definirmos a espessura em milímetros, né, do meu bloco que eu vou colocar. Bom, a espessura, conforme a recomendação da PCA 84, ela é função do tráfego. Se eu tivesse simplesmente tráfego de veículos leves, né, ou de pessoas caminhando sobre a via, eu usaria uma espessura de bloco de 60 milímetros. Se eu tivesse um tráfego acima de 1,5 vezes 10 na 6, solicitações do eixo padrão, eu teria que usar entre 10 e 12 centímetros de espessura do bloco. Eu não tenho nenhuma dessa situação, então eu estou na situação intermediária em que eu tenho apenas veículos comerciais de linha solicitando por um tráfego de 3,57 vezes 10 na 5, que é, portanto, inferior a 1,5 vezes 10 na 6. Dessa forma, eu tenho a imposição de utilização de 80 milímetros de bloco, então, espessura de bloco a ser colocada no meu pavimento. Bom, então eu já tenho a grande parte da minha estrutura já estipulada e dimensionada estruturalmente, certo? Então vamos ver como é que ficaria então a composição dessas camadas. Eu tenho meu subleito, que é de 4 centímetros. Esse subleito então deveria ser compactado conforme todas as especificações. Eu deveria colocar todos os dispositivos de drenagem, tanto subsuperficial, que eventualmente esteja contemplado na infraestrutura viária desse condomínio. E depois, então, eu teria que executar, antes mesmo da execução do macadame seco, e é o que a norma estipula e determina, toda vez que nós formos executar o macadame seco, nessa interface do subleito para o macadame seco, uma camada de bloqueio. Eu acho que eu já comentei com vocês isso nas aulas anteriores, no dimensionamento estrutural de pavimentos asfálticos, que toda vez que eu vou executar um macadame seco, a norma, por exemplo, do DAE preconiza isso, há a necessidade de nós introduzirmos uma camada de bloqueio, que é uma camada relativamente delgada, da ordem de uns 2 centímetros, com um material granular pré-estabelecido, pré-especificado em termos de granulometria, que o rolo vem compacta cravando esse material granular na superfície acabada do subleito. Isso evita com que aquelas pedras maiores que constituem a parte grossa da granulometria do macadame seco, elas perfurem a camada do subleito, fazendo a sobrepenetração. E isso impede essa camada de bloqueio. Então, antes da execução do macadame seco, eu teria que fazer essa camada de bloqueio. Depois, executaria o macadame seco em 20 centímetros, conforme nós estipulamos, mais 12 centímetros de brita graduada simples. Uma vez executada a brita graduada simples, eu deveria, então, prover aquele elemento confinante do sistema colchão de areia e bloco. Lembrando que esse confinamento, nesse caso específico, provavelmente seria do próprio meio-fio das calçadas, e ele deveria se aprofundar 15 centímetros, contados esses 15 centímetros do topo da areia de assentamento. Então eu iria executar, posterior a isso, a areia de assentamento, certo? Essa areia de assentamento seria, e conforme a gente viu, especificada em 4 centímetros mais ou menos 1, né? Não mais do que isso, nem menos. Essa é a condição ideal para um desempenho mecânico e funcional adequado do nosso pavimento intertravado. E após isso eu iria assentar peça a peça do meu revestimento, constituído em peças pré-moldadas de concreto com 80 milímetros de espessura, conforme nós já vimos as motivações dessas espessuras. Lembrando de resguardar um espaço entre as peças de 3 milímetros e que fosse
preenchidas esses espaçamentos de juntas entre as minhas peças de 3 milímetros com uma areia de rejuntamento. Tanto a areia de assentamento quanto a areia de rejuntamento, elas têm especificações próprias em termos de granulometria, que não demanda necessariamente a utilização de areia propriamente dito. Pode ser um pó de pedra, mas que tem o seu enquadramento granulométrico conforme especificado, tanto para a areia de assentamento quanto para a areia de rejuntamento. Lembrando que essa especificação em termos granulométricos não é idêntico para os dois materiais. Elas têm oscilações, elas têm diferenças entre a granulometria da areia de assentamento e da areia de rejuntamento. Correto? Depois disso, eu iria fazer uma compactação, e entendam essa compactação não como um agente que efetivamente irá exercer extrema pressão sobre o sistema, é apenas uma compactação vibratória executada sempre com rolo de pequeno porte ou uma placa vibratória, um sapinho, porque o objetivo não é cravar os blocos na areia de assentamento, mas sim prover uma vibração superficial, fazendo com que mais facilmente essas juntas dos blocos fossem, então, ou sejam preenchidas pela areia tanto de assentamento quanto a de rejuntamento que a gente vai colocar. Correto? Esse seria mais ou menos o passo a passo construtivo mais adequado. E agora, por fim, pessoal, é importante a gente lembrar de algumas especificações extremamente importantes e que devem constar dentro do projeto de pavimentos intertravados. Então, a espessura a gente já viu, de 80 milímetros, né? A resistência do bloco é uma especificação importante, ela deve ser de 35 megapascal para esse caso, porque o tráfego solicitante não é um tráfego bastante abrasivo. E essa resistência, conforme já dito nas videoaulas, elas não guardam referência direta ao esforço que esses blocos estarão sujeitos com a nutação do veículo, uma vez que o esforço de compressão é extremamente baixo. Isso guarda relação ao processo abrasivo ou ao eventual desgaste abrasivo demandado nos blocos pela interação dos pneus com as peças pré-moldadas de concreto. Então, nesse caso específico, a recomendação é usarmos 35 megapascal de resistência mínima à compressão para os blocos. O formato dos blocos, eu sugeriria esse intertravado retangular, angular, né? Porque ele é um bloco que apresenta essas reentrâncias nas faces laterais, provendo maior área de contato, né, ou maior área superficial lateral, o que geraria um maior atrito com a presença da areia, melhorando o comportamento de intertravamento, conforme nós já vimos. E o tipo de assentamento desses blocos eu recomendaria, conforme vocês podem ver nessa ilustração, o espinha de peixe a 45 graus, que provoca um melhor comportamento em termos de intertravamento. As juntas entre blocos devem ser de 3 milímetros, né? Nunca esquecendo da areia de rejuntamento e suas especificações, tanto em termos de material a ser colocado como de granulometria, bem como a espessura de areia de assentamento especificada é aquela de 40 milímetros, né? Mais ou menos 10 milímetros, para chegar naquele valor razoável entre 3 e 5 centímetros. E, da mesma forma, obedecendo a granulometria e material a ser aplicado como essa areia de assentamento, ou o que a gente chama também comumente de colchão de assentamento. Obrigado, então, pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.